Bom dia, irmãos. Um dia maravilhoso, feriadão. Para nós não está significando muito esse feriadão, né? Porque continuamos na nossa cidade, pelo menos para aquelas pessoas que pegaram seus carros, as suas famílias e foram para um outro lugar. Esse feriadão vai significar muita coisa, mas para nós não, para nós que ficamos por aqui mesmo, e para você que está em casa com a sua família, eu gostaria que aproveitasse o máximo esse final de semana e amanhã também, para fazer aquilo que você já está fazendo há 6 meses, né? Descansar, conversar, e quem sabe fazer alguma coisa diferente. Você vai bolar aí aquilo de diferente você poderia fazer. Mas eu creio que já estamos voltando, retornando à normalidade, eu creio nisso, ainda que essa normalidade esteja incluída dentro do novo normal, né? Mas, na medida do possível, creio que Deus está no controle. Ontem estava fazendo aquele levantamento estatístico e lendo também as últimas reportagens, exatamente para informar a igreja. E a informação que ficou aqui nessa última semana, nós tivemos uma queda de 14%, né, no número de óbitos da pandemia. Isso significa, desde maio, quando começou a subir vertiginosamente o gráfico, e isso não acontecia, né? Então, houve uma queda de 14%. Se você que gosta de matemática, suponhamos que semana que vem se repetisse essa queda de 14%, pode ser mais, mas vamos imaginar que apenas repita 14% de queda, e depois acontecesse na semana seguinte, isso passasse a ser uma normalidade. Dentro de 3 meses nós teríamos erradicado, tá? E estaríamos já totalmente no controle, aí com uns 30, 40 óbitos por dia no Brasil inteiro. Seria algo que pudéssemos realmente pensar. Isso é o futuro que nós imaginamos para a pandemia. Então, isso significa que devemos intensificar as nossas orações, não podemos relaxar. Eu creio que esse feriadão o pessoal vai esquecer, né, o isolamento, vai desrespeitar algumas normas, já estão desrespeitando, lamentavelmente, mas eu creio que a maioria está levando a sério e logo, logo nós estaremos retornando. Na quarta-feira, eu comuniquei aos irmãos que tivemos uma reunião com toda a liderança da igreja, os ministros auxiliares, a diretoria executiva, e tomamos uma decisão de aguardar mais 2 semanas. Essa semana já é a primeira, então mais uma semana, para depois então a gente retornar dentro das recomendações do protocolo. Já estamos preparando aqui as cadeiras, o auditório para receber, a princípio, na terça-feira, 190 pessoas, mas depois, com a informação de Rafael, 140 só, né, Rafael? Vamos contar isso direitinho, Rafael. Você está muito munheca, e eu acho que nós vamos colocar mais gente aqui dentro do auditório. Eu sei que você está partindo para o número e observando aí, mas não importa. Mas também estamos dentro das conversas que estamos tendo, pensando na possibilidade de a gente ter mais um culto durante a semana, para também abrir para um número maior de pessoas. Então, poderíamos, suponhamos, né, domingo, manhã e noite, normalmente, como estamos fazendo. Então, nós teríamos aí aquele auditório na parte da manhã, aí à noite seria um outro auditório, os irmãos vão entender isso, porque vão se inscrever primeiro. Aí depois, na quarta-feira, o culto de oração, teríamos o tempo aí de segunda e terça para fazer a desinfecção do local. Quarta-feira,
depois, quinta-feira, o pessoal da limpeza, e sexta-feira nós teremos um outro culto. Tá? Aí depois teríamos o sábado, preparando para o domingo. Então, nós acrescentaríamos mais um culto na nossa dinâmica de programação. Significa mais músicos, né? mais gente para tocar, gente para cantar, gente para trabalhar, ou as mesmas pessoas. Nós estamos... uma coisa que talvez vocês, né, estejam perguntando, por que só 2 professores de EBD? Né? Eles vão se alternando, Carol e Jonatas. Por que só um pastor pregando? E por que só esse pessoal? É que por recomendação mesmo. Né? O maior número possível de pessoas participando e já são treinadas para isso, e envolvimento de um número menor de pessoas, né? E é por isso que nós estamos fazendo assim. Gostaria que vocês entendessem isso. Tá? Então, ora, estamos voltando. Creio nisso, creia também, vamos continuar orando. Amados, nós temos aqui os nossos compromissos da semana. Tá? Gostaria que os irmãos estivessem orando pelas atividades da igreja. Não se esqueçam que terça-feira a união dos fortes, os adolescentes, na sua programação, transmitida ao vivo, né, para todos os adolescentes da igreja. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Sexta-feira, a live dos jovens. Domingo de manhã, a IBD às 9, o culto às 10h30. Depois, à noite, às 18h30, às 18 horas, né? Trabalho a programação infantil, culto infantil também, transmitida para todo mundo, e depois o culto da noite. Então, essa é a nossa atividade de culto, de reuniões para adoração. Tá? E não se esqueçam do atendimento pastoral, retornei ao atendimento, você precisa agendar comigo, diretamente comigo, e terei o imenso prazer em atender você e a sua urgência, tá bom? Campanha de cestas básicas continua, e continua também o apelo para que os irmãos tragam os quilos. Estamos precisando de um aporte nesse sentido, um reforço, e orem por isso, tá? Vamos continuar trabalhando nessa direção e continuar orando também pela saúde financeira das famílias da igreja e também de toda a igreja, para que Deus nos dê condições da gente passar aí por esse vale, né? Hoje pela manhã, Jonatas ensinou-nos uma lição maravilhosa, muito boa mesmo, muito bem transmitida. Ele acrescentou algumas informações muito interessantes e cresci um pouco mais no estudo dessa manhã, na lição do pastor Felipe Lima, lá da Primeira Igreja Batista do Peró, com o tema Frutos da Tribulação. Tá? E foi uma lição muito boa. Domingo que vem nós estaremos ouvindo o pastor Tiago, pastor da Primeira Igreja Batista em Itapiruna, lá do Noroeste Fluminense, e ele escreveu a lição falando sobre presença suficiente. Interessante o tema, então vamos preparar a lição durante a semana, e domingo, então, às 9 da manhã, estaremos juntos para estudar a lição. Queremos fazer alguns pedidos de orações. Primeiro, queremos parabenizar os nossos aniversariantes, né? Temos 3 pessoas aniversariando hoje. Silene Costa Marins, e está lá em casa, por certo, com seu esposo. E parabéns, Silene, que Deus esteja abençoando a sua vida. O Cláudio, né? Cláudio Volmer, que foi transferido lá para Itapiruna, tá? E com a sua família, que Deus esteja abençoando também o Cláudio. E Pedro Ferreira Filho, Pedrão, que Deus abençoe o Pedro, cuidando dele, aí da sua vida, tá? Parabéns. Temos um pedido de oração, a Anne Carolina está pedindo oração para um amigo, Anderson, que está com Covid, e esperamos que esteja bem, que esteja sob controle, mas vamos orar também pela saúde e pela recuperação do Anderson. Tá? O número de pedidos de orações diminuiu, tá? O número de pessoas que estavam precisando de urgências, né? E mesmo assim nós temos aqui ainda o André, irmão da Nilceia, que teve
que teve uma melhora durante a semana, vamos continuar orando por ele, continua hospitalizado. A dona Esmeralda, mãe do Tiago, continua hospitalizado. Serafim, senhor Serafim, também hospitalizado. Dona Erli, a avó de Carlinhos, vamos continuar orando por ela. E agora queremos acrescentar aqui um pedido do Dr. Leonardo. Marco Aurélio, 51, 52 anos, filho de Celinha. Celinha foi secretária de saúde do município na época do prefeito Meira, e estava jogando bola com um grupo de médicos, inclusive os amigos, e teve um mal súbito e foi em coma. O bombeiro chegou, conseguiram lá reanimar, mas entrou em coma e está no regional. E o doutor Leonardo pede que oremos por ele. Marco Aurélio, é daqui da cidade, vamos orar pela sua recuperação. E orar também pela doutora Adriana, né, já está em fase de recuperação, e a sua família, a filha, o esposo, né, vamos cercar essa família com as nossas orações, também o motivo Covid, mas já está, graças a Deus, está tudo bem. Informação dela mesma, tá? Está tudo bem, graças a Deus. E os outros anúncios, os outros pedidos que você mesmo está pensando aí. Você conhece pessoas que nós não mencionamos aqui. Então, vamos orar por essas pessoas agora, tá bom? Querido Pai, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo, ensolarada. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fato de estarmos te adorando. Quero te agradecer pela lição maravilhosa que estudamos na EBD nesta manhã. Quero te agradecer pelo Jonatas, pela participação dele. E agora eu te agradeço, ó Deus, pelos teus filhos que estão aqui comigo, tocando instrumentos, cantando, e também cuidando da segurança, e também, ó Deus, transmitindo, Senhor, esse culto para que centenas de membros dessa igreja estejam participando em casa. Que o Senhor, ó Deus, se aproprie de nós, desses recursos, e se aproprie desse tempo para abençoar um número muito maior de pessoas. Fica conosco, tenha misericórdia dos hospitalizados, aquelas famílias que estão sofrendo com pessoas enfermas, mesmo que em casa. Que o Senhor, Deus, que és o médico dos médicos, esteja cuidando dessas pessoas. Nós vamos continuar descansando no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Através dos cânticos desta manhã, e as leituras bíblicas, nós podemos já extrair aí o título da mensagem, né, desse domingo. Estamos falando sobre uma igreja saudável em tempo de morte, em tempo de sofrimento, em tempo de tempestade, em tempo de pandemia. Então, como a igreja de Cristo deve se apresentar a este mundo enfermo, mas como uma igreja saudável, né? Então, esse é o tema. Todos os domingos pela manhã, já há 6 meses, nós estamos tratando esse assunto. Uma igreja saudável, como ela deve se comportar. Eu, né, de uns 4 meses para cá, eu comecei a usar alguns livros temáticos, né, estudando um livro, uma carta, e hoje nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá? E hoje nós vamos falar sobre a igreja. Ela é saudável porque ela é o corpo de Cristo, tá? Então, por ser o corpo de Cristo, ela é saudável, ela precisa se apresentar ao mundo de maneira saudável, tá? Isso é muito importante. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, então, ela tem que ser saudável, ela é saudável. A parte que não é saudável é a parte que Cristo está cuidando através do seu Espírito Santo, ministrando os cuidados especiais para que essa parte enferma se torne saudável. Existe uma outra parte que não é parte, aí não é parte, que é a falsa igreja. Com essa igreja, Jesus não tem compromisso, né? Pode ter nome de igreja, pode agir, se comportar como igreja, mas não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora mesmo estávamos vendo uma bancada evangélica lá no Congresso Nacional, fez um documento de desagravo, no sentido de cobrar das autoridades, dos meios de comunicações, que trate os evangélicos, os políticos evangélicos, de modo diferente do que estão tratando, porque colocaram no mesmo bojo dos políticos evangélicos corruptos, né, assassinos,
E então eles não podem fazer esse tipo de julgamento, né? Balizar todos por um nível só, porque isso não é. Existem policiais honestos e existem policiais desonestos. Existem médicos honestos, trabalhadores, e existem médicos corruptos. Existem pastores e existem pastores que são lobos. Então existe. E em todos os lugares essa é a realidade. Nós convivemos com isso. Convivemos com essa realidade. Mas o Senhor Jesus conhece os que são seus. Ele conhece a sua igreja, então ele sabe quem é e quem não é. Então, no caso de Jesus Cristo e a sua igreja, a igreja dele é saudável. É saudável. Tá? Então, eu gostaria de partir dessa premissa hoje e gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto. Como eu faço, né? Para cada livro, eu faço uma apresentação do livro. Hoje, irmãos, hoje em dia, se discute muito sobre o modelo ideal para uma igreja, tá? Sobre estratégias para crescimento da igreja, tá? E buscam contextualizar, né, a igreja para que ela tenha um futuro, né, melhor, para que ela possa crescer, se desenvolver, e usa-se muitos recursos para isso. Então, já se pensa na igreja pós-moderna, e agora, forçadamente, nós teremos que tratar da igreja pós-pandemia. Tá? Hoje, Jonas falou que essa pandemia, com certeza, é uma excelente oportunidade para fazermos uma autoanálise, né? E para os cristãos se autoavaliarem. E isso mostra que Deus, por certo, vai usar esse tempo, vai usar essas circunstâncias para abençoar ainda mais a sua igreja. Mas mesmo assim, as pessoas estão, os estudiosos, né, estudam como alcançar essa igreja ideal. E por isso, então, nomes que estão em voga, Peter Wagner, que é um dos escritores que fala sobre a igreja ideal, Bill Hybels, que fundou a igreja de Willow Creek, lá nos Estados Unidos, que é uma igreja que cresce, tem milhares de membros, e eles são um sistema em que trabalha tudo de uma maneira tudo certinho. As pessoas chegam, né, domingo no estacionamento da igreja, milhares de veículos no estacionamento, foi feito como se fosse um grande shopping center. As pessoas encostam os seus carros lá e tem uma equipe para pegar as cestas básicas. Tá? Então, tem uma equipe que ela se alterna dominicalmente, porque é muita gente trabalhando. Então, você encosta lá o seu carro e eles fazem o seguinte, eles vão lá na mala do carro e se a mala estiver aberta, é para pegar o que tem dentro. Então, abre-se a mala do carro, então eles olham todos os carros, eles vistoriam todos os carros. Então, tudo que tem na mala do carro, você não pode esquecer a mala do seu carro aberta, senão você pode levar um prejuízo. Então, mas ele já sabe o que é para doação, o que não é, né? Alimentos, essas coisas assim, roupa, remédio, e de tudo, até armas. Vai lá, abre, pega e leva para o depósito. Então, suponhamos uma mãe, uma criança, e ela tem que trabalhar no outro dia, e quando ela chega lá para ligar o seu carro está quebrado. Então ela liga para a igreja, para um setor da igreja, e alguém vai lá com o carro, entrega para ela e pega o carro dela e leva para a oficina, porque naquele dia a oficina já tem centenas de pessoas trabalhando, então doando aquele dia, e vai consertar o carro dela. Quando ela volta a retornar à noite, ela devolve o carro e pega o seu carro. Então olha só que estrutura. Essa é a verdadeira família. Pois é, que coisa maravilhosa, né? Então se estuda Peter Wagner, Bill Hybels, Rick Warren, César Castellano, né? O modelo dos 12, e as igrejas também são apresentadas de maneira modelar, né? Como a igreja modelo, o rede ministerial, e outros, né? Igreja com propósitos. São estudos e as pessoas tentam se encaixar dentro daqueles modelos e que acaba dividindo a igreja, trazendo dificuldades. Eu penso que se uma igreja, a igreja ela tem que se bastar, tá? A igreja tem que ter o seu modelo. O modelo é Cristo, tá? E a palavra de Deus é a sua carta magna.
e nós precisamos nos orientar assim. E ela pode ter esses programas? Pode. O que eu não devo fazer é ir lá e copiar e tentar vestir aquela camisa como se fosse uma camisa de força na minha igreja. Eu respeito muito, né? Peter Wagner, por exemplo, os livros dele sobre crescimento de igreja são extraordinários. São extraordinários, tá? Mas será que se aplica a uma igrejinha lá no sertão nordestino? Será que se aplica? Será que eu posso fazer isso? Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Willow Creek, por exemplo, será que eu teria condições em Araruama de montar um esquema e para fazer uma igreja como esta? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? E igreja com propósito, será que eu teria condições? Será que a nossa igreja teria condições? Então, quando nós pensamos no projeto Uma Igreja em Cada Bairro e no Ministério de Discipulado Integral, foi um esforço meu de criar um trabalho para nós. Um trabalho para nós. Esse trabalho é nosso. Então, vamos ver o que pode dar certo. Por quê? Eu conheço as pessoas com quem eu trabalho. Eu sei dos recursos que a nossa igreja tem e o potencial que ela poderia ter. Quando nós lançamos o projeto Uma Igreja em Cada Bairro, alguém chegou para mim e disse: o senhor vai dividir a igreja, vai acabar com a igreja. Porque se o pessoal dos bairros fica nos bairros, igreja, isso aqui é centro comercial. Então a igreja aqui do centro comercial, isso não é uma área residencial. Então uma igreja do porte da nossa, se o pessoal dos bairros ficar nos bairros, o senhor vai fechar a igreja aqui. Eu disse: não, nós não vamos fechar a igreja aqui, nós não vamos trabalhar com divisão, não vamos fracionar a igreja, nós vamos multiplicar. Deus nos abençoou. Já estamos em 12 bairros da cidade, com congregações, com igrejas funcionando, tá? E fazendo um trabalho maravilhoso, extraordinário. Eu fui agora, semana, levar um engenheiro lá em Iguabinha, e o pastor disse: olha, pastor, nesse período de pandemia, nossa igreja cresceu 67 membros. Agora, no período da pandemia, 67 membros, a igreja cresceu. Lá, uma igreja que nós organizamos lá no bairro Iguabinha. Então, a igreja cresceu. Cresceu lá e é muito maior aqui. Tá? Então, nós temos o nosso padrão, o nosso modelo. Depois vem um outro pastor, por certo, vai mudar isso, vai trocar, vai ter uma outra estratégia. E a igreja precisa se atualizar. Se atualizando. Ela não pode ficar presa dentro de um programa, de um modelo de igreja, porque discipulado não é programa de crescimento de igreja, discipulado não é método para evangelização, e não existe método para essas coisas, né? Então, o que menos importa é o modelo. O que mais interessa, irmãos, em nós é a origem da igreja, a natureza da igreja e o seu triunfo. Então, hoje, como igreja, nós precisamos tratar disso, tá? Queremos nos apresentar como igreja saudável, então nós precisamos tratar, primeiro, da natureza. A nossa igreja se originou em quem? Quem é a origem da igreja? Ela é de Cristo, tá? A sua natureza, tá? E também o seu triunfo. O Senhor está preparando a igreja para buscá-la. Então, esse é o nosso assunto. Nesse envolvimento, aí nós cuidamos das outras coisas, até a cesta básica, tá? Até condições para transmitir um culto como esse, né? Então, são recursos que Deus nos dá. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é apropriadíssima para a gente pensar na igreja como uma verdadeira igreja de Cristo. Algumas particularidades da carta, né? A mensagem, cada livro bíblico tem uma mensagem, tá? E a mensagem da igreja, dessa carta, é que a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o assunto da carta de Paulo aos Efésios. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, eu acrescento, cumprirá a sua missão. Porque Cristo cumpriu a missão dele. E se ele é o Senhor da igreja, a igreja de Cristo cumprirá a sua missão. A gente precisa entender isso, orar por isso, trabalhar por isso, tá? E quando a igreja vai alcançando esse objetivo, ela vai triunfar. Ela não só vai se apresentar saudável ao mundo, mas ela vai triunfar sobre o mundo, dentro da história, tá?
Todo livro bíblico tem um versículo-chave. No caso da carta aos Efésios, são 3 os versículos-chave. Tá? Capítulo 1, versos 22 e 23, vou ler para vocês. Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja. Aliás, deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então veja bem o que o apóstolo Paulo fala, né? Deus deu à igreja, ele deu Cristo à igreja, né? Mas deu a igreja a Cristo. E agora os dois trabalhando juntos vão se completando. Cristo se completa através da igreja e a igreja se completa em Cristo. Mas o outro versículo-chave também está, capítulo 5, verso 30, que o apóstolo Paulo vai concluir esse pensamento. 5, verso 30, diz assim: pois nós somos membros do corpo de Cristo. Ele está explicando. Tá? Então, esses são os versículos-chave de toda a carta aos Efésios. Quem escreveu, nós sabemos, trata-se de Paulo. Existem umas cartas que se afirma que foi esse ou aquele, mas essa não há dúvida, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Ele fundou a igreja de Efésios, ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 21, 22, você vai ver lá Paulo trabalhando lá na cidade de Éfeso e fundando a igreja. Foi uma passagem rápida, tá? Foi muito rápida a passagem, mas foi suficiente tempo para ele cuidar da igreja, organizar. E 3 anos, né, o tempo passou e depois ele voltou e pastoreou a igreja por 3 anos. Isso você pode ver em Atos capítulo 20, versículo 31. É um texto muito interessante, quando o apóstolo Paulo, ele nessa carta, ele lembra: eu gostaria de lembrar a vocês que durante 3 anos, orando e chorando, eu pastoreei vocês. Eu estive aí andando com vocês, pastoreando, cuidando de vocês. Agora eu gostaria que vocês lessem essa carta e obedecessem os mandamentos que estou mandando para vocês através desses ensinos. Então, a carta ela completa, na verdade, o trabalho de Paulo iniciado lá quando ele organizou. Né? O esboço da carta, ele tem 11 pontos, foi dividido em 11 partes diferentes, muito bem divididos, inclusive. Começa com a saudação, como sempre, o apóstolo Paulo começa saudando. É muito interessante, capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Então ele chama a igreja da cidade de povo de Deus, tá? O povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Jesus Cristo, com Cristo Jesus. Então, esse povo ele é fiel porque ele continua unido, continua sendo uma igreja de Cristo. Aí ele vem para a saudação, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. No domingo passado, não sei se vocês se lembram, eu falei sobre... qual foi a carta mesmo? Você lembra? Domingo passado? Que a saudação dele é só paz. Aliás, só graça. É só graça. Porque eles dependeriam da graça. Mentira, gente, foi domingo passado. Estou ficando velho. Então, a gente vai aprendendo com essas expressões bíblicas, né? Então, por que aqui é paz e graça? Era a saudação dele. Mas por que naquela carta só graça? Ele falou: vocês vão depender da graça. Porque a graça é que nos basta. Então, é só a graça que vai dar vitória a vocês. Isso é maravilhoso. Ele direciona também uma palavra de bênção à igreja, como se fosse uma bênção apostólica prolongada, tá? Ele faz isso nos versículos 3 até o versículo 14 do primeiro capítulo, tá? E ele fala sobre bênçãos espirituais, com destaque para o verso 3. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial.
Então ele começa nessa bênção, ele diz, olha, que Deus abençoe vocês de verdade. E o que ele tem feito na sua igreja, no mundo todo, faça em vocês também. Que ele conceda a vocês dons espirituais para que vocês sejam uma igreja cada vez mais espiritual. Mas não só ele ora pela igreja, né, e para que ela fosse uma bênção, mas ele também ora pelos membros da igreja individualmente, para que eles fossem bênçãos em casa. Maridos, esposas, filhos, né, irmãos, e trabalhadores. Então ele tem essa preocupação também, porque é uma coisa, irmãos, que às vezes a gente se esquece, tá? Nós usamos muita expressão ganhar almas. Vamos trabalhar para ganhar almas para o reino de Deus, e às vezes nós nos esquecemos que essas almas têm dono, essas almas têm corpo, essas almas têm dor. Essas almas, elas são internadas, elas têm problemas familiares, essas almas têm problemas com os filhos, essas almas precisam de comida na mesa, de alimento, de roupa, de remédio, na hora certa, de atendimento médico, de segurança. Então, o apóstolo Paulo nos ensina muito isso. Nós precisamos valorizar os donos das almas, porque parece que estamos ganhando almas e uma pessoa se converteu, essa alma está salva. Vai para o céu, agora vamos cuidar de outro. Essa alma continua tendo dono, tá? Continua tendo um corpo, e a gente precisa zelar por isso. Então, nessa parte da carta, ele faz dirige palavras especialmente aos membros do corpo. Corpo, sim, é a preocupação dele, mas ele está cuidando também dos membros do corpo. E no versículo 16, ele deixa isso bem claro. Versículo 16, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E ele vai continuar, então, desenvolvendo esse assunto. Tá? Depois, a quarta divisão, ele apresenta Jesus Cristo, sendo ele o cabeça da igreja, capítulo 1, versos 22 e 23. Jesus é o cabeça da igreja. Eu fui fundador, Paulo fundou, mas eu não sou nada, eu não represento nada para vocês, quando se pensa em origem da igreja, natureza da igreja e o objetivo da igreja, a missão da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Quando vocês ouvirem essa expressão, a igreja do pastor fulano de tal, a igreja do apóstolo fulano de tal, vocês questionam isso. A igreja não é desse ou daquele líder. Mas foi ele que fundou, foi ele que começou o ministério. O máximo que ele abriu foi uma porta, uma agência, para que uma igreja de Cristo se reunisse ali. O máximo que um homem pode fazer é abrir uma porta, talvez até registrar um CNPJ, tá? E é isso que a gente precisa entender. Então ele apresenta Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Depois, na quinta divisão, ele vai falar sobre a preparação para pertencermos ao corpo de Cristo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e ele vai destacar isso. Existem umas condições para você pertencer ao corpo de Cristo, não é só colocar o nome lá no hall, não é só entrar lá para, né? Eu estava hoje vendo o Jonatas, ele, né, fazendo a lição, e ele citou a Raquel, né? Para nós, Raquelzinha, né, lá de São Fidélis, casada com o pastor Felipe, e de vez em quando eu conto umas experiências, eu conto, né, eu conheço a pessoa, e tem gente que ri de mim, pô, você conhece todo mundo, você conhece mesmo, a gente fica brincando e às vezes colocando dúvida, né, e eu não posso fazer nada, né, conheço sim, Raquelzinha foi minha ovelha, desde criança, lá em São Fidélis, tive a honra de cuidar dela, das irmãs, da mãe, da família, e hoje está aqui, né, sendo exemplo e servindo de testemunho na lição hoje para o estado do Rio de Janeiro, todas as igrejas do estado do Rio de Janeiro estão estudando essa lição hoje. Isso é maravilhoso. Mas eu tinha um costume eu estava com um diácono, que é oficial do Corpo Bombeiro, primeiro aniversário que nós... primeiras férias, na primeira igreja batista de São Fidélis, eu não tinha carro, então a igreja escolheu esse diácono para levar a minha família para passar um mês de férias lá em Vitória, do Espírito Santo.
E ele então arrumou a Kombi da igreja, preparamos tudo e tal, e ele foi conduzindo, levou a gente lá, depois voltou para São Fidélis, depois foi buscar a gente no Espírito Santo. Mas na ida, conversando, ele sempre andava comigo, gente finíssima, está ouvindo, está participando desse culto. Aqui, Zequinha, um abraço. Né? E o Mendonça, então, ele conversando comigo, ele disse, pastor, passaram na cidade, essa igreja eu já preguei aí, essa cidade tal, pastor dessa igreja é meu amigo, você conhece todo mundo? O senhor conhece todo mundo? E ele ficava encarnando em mim. Eu sei que quando nós entramos no estado do Espírito Santo, passamos a divisa, paramos num posto de gasolina, num lugar tinha um restaurante, e quando nós estamos entrando para estacionar, tem um Monza Corvin, abastecendo, e com placa de São João de Meriti. Aí ele passou assim, pastor, São João de Meriti, vai dizer que o senhor conhece. São João de Meriti, vai dizer que o senhor conhece. Né? Aí ele estacionou no carro, quando ele estacionou a Kombi, eu desci e fui lá e dei um abraço no motorista do Monza Vinho. E fui lá e apresentei a ele. Zequinha, esse aqui é pastor Juraci Bahia, meu amigo da Junta de Missões Nacionais, está indo de férias para o seu estado, Minas Gerais, e ele é meu amigo. Ele ficou assim olhando para mim, jogou conversa fora. Mas no caso da Raquelzinha é verdade mesmo, tá, irmãos? Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem ela está espalhada. Ela está espalhada. Onde você chegar, e ela é muito maior do que nós imaginamos. Tem gente que acha que a igreja é menor do que nós imaginamos, porque tem muita gente falsa, tem muito crente que não é crente, coisa nenhuma. Não, a igreja é maior do que a igreja que nós imaginamos. Ela está espalhada no mundo inteiro. Ou vocês acham que Jesus Cristo não é eficiente? Igrejas com nomes diferentes nas fachadas dos templos, mas igreja de Cristo. Igreja de Cristo. A igreja é maior do que que nós imaginamos. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele chega e diz, existe uma preparação. Nós precisamos tomar cuidado, existem umas recomendações dadas por Deus. Isso fica claro no versículo 11, versículo 12 e 13 do capítulo 2. Tá? E os privilégios também. Existe um grande privilégio de pertencermos ao corpo de Cristo. Aí ele abre uma pausa e se dirige aos gentios, aos estrangeiros, né? Aquelas pessoas que não eram da nação de Israel e que também pertenciam à igreja de Cristo. E ele chega nessa parte da carta e diz, inclusive é o meu alvo principal. É o meu alvo principal. Não está desfazendo dos judeus, não, irmãos. Ele está dizendo, o Senhor concedeu a mim essa honra, esse privilégio de evangelizar os estrangeiros. Esse é o meu alvo principal. Então ele escreve 21 versículos falando sobre esse assunto no capítulo 3. Ele vai destrinchar isso. Por isso ele era rejeitado pelas autoridades judaicas, né? Porque ele se denominava apóstolo aos gentios. Por que Paulo está descrevendo isso e reforçando isso nessa carta? Dizendo, vocês não pertenciam, né, ao povo de Deus, mas agora vocês pertencem, porque vocês estão em Cristo Jesus. Isso é um privilégio. E olha, orem por isso. Né? Então ele vai e diz, esse é o alvo principal do meu ministério. Portanto, deve ser o alvo principal da igreja. A igreja precisa abraçar essa missão. Não só pregar para os judeus, mas pregar para o mundo inteiro. Pregar para o mundo inteiro. Tá? Imagina vocês se a igreja estivesse lá em Jerusalém, tivesse que esperar primeiro evangelizar os judeus, depois ir para Samaria, depois ir para o país vizinho, né? Depois estariam lá até hoje, tentando evangelizar os judeus, estariam até hoje. Tá? Então o apóstolo Paulo chega nessa carta e coloca as coisas em panos limpos, né? Vai ser assim, tá? E o assunto está posto, e eu sou o apóstolo enviado para os gentios, e nós vamos pregar isso. E aí ele volta para o assunto. Por isso precisa haver unidade no corpo.
capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Precisa haver unidade. É judeu? É cristão? Isso que importa. É gentil? É estrangeiro? É romano? É cristão? Isso que importa. Você é de onde? Você é da Grécia? Você é cristão? Isso é que importa. Você faz parte do corpo. Não está aqui em jogo a nacionalidade. Não trabalho com nações. Eu trabalho com indivíduos, prego para indivíduos. A igreja de Cristo deve pregar também para indivíduos. Aí ele vai dizer, e como vai ser capaz manter pessoas tão diferentes, culturas tão diferentes, nacionalidades tão distantes, num corpo só? Ele diz, há um poder, e o poder é Deus, é a presença de Deus. Deixa claro, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. O poder que une a igreja é Cristo. O poder que une a igreja é o Espírito Santo de Cristo. O poder que une a igreja é Deus. É a igreja. Por isso que é possível um judeu participar de uma ceia com um africano de outra nação, um brasileiro, né? Quando eu fui participar da Aliança Batista Mundial em Buenos Aires, e eu fiquei encantado com o que eu ouvia lá, né? Eu comprei um radinho, e tinha os intérpretes, mas tinha um radinho, e você sintonizava o radinho em português. Então você comprava o radinho e ficava ouvindo o radinho. Então o camarada pregava lá em inglês, você recebia em português, automaticamente, não precisava ficar esperando o intérprete, né? Por que isso? Porque tinha lá japoneses, tinha gente de tudo quanto era parte do mundo, participando do culto. Não era só comprar o radinho, sintonizava no seu idioma, e todo mundo ficava com aquele radinho para baixo, para cima, e era a coisa mais linda, né? Tecnologia, sim, mas o mais importante foi a hora da ceia. A hora da ceia. Eu me senti em casa, eu me senti na minha igreja, sentado no auditório, pastores distribuindo a ceia. Eles escolheram um grupo de pastores, muita gente, um auditório muito grande, né? E distribuindo a ceia, e os cânticos, os hinos eram os mesmos. Coisa linda, a igreja do Senhor Jesus espalhada. E o que torna isso possível? O que torna isso possível é Deus, porque se dependesse de mim e de você, irmãos, meu Deus, tem milhares de denominações no mundo, irmãos, milhares de igrejas evangélicas com nomes diferentes. Né? Conto uma experiência que tinha um navio naufragou e foi parar numa ilha. Aí chegou lá, tinha lá um grupo de presbiterianos, e eles foram lá e organizaram lá a igreja presbiteriana da ilha. Começaram logo a fazer os cultos, né? Aí os congregacionais fizeram a mesma coisa, os pentecostais não fizeram a mesma coisa não. Eles são piores que nós. E tá, cada um foi, organizou. Quando chegou a vez do batista, tinha 2 batistas. Aí um fundou a primeira igreja batista da ilha, e o outro fundou Igreja Memorial da Ilha, Igreja Batista Memorial da Ilha. Nem lá eles fundaram uma igreja só, apóstolo Paulo, né? E os pentecostais, cada um tem um nome também, né? Os nomes são os mais variados. É claro que isso é brincadeira, mas a verdade, irmãos, que tem igreja para todos os gostos. Para todos os gostos, né? E vem o apóstolo Paulo, pois é, se depender de nós, as igrejas terão nomes diferentes nas fachadas dos templos. Mas se depender de Deus, a igreja será uma só. Cabeça só, um corpo só. Isso fica claro quando ele fala sobre a unidade da igreja. Capítulo 4, versículos de 1 a 30. Mas ele vai falar sobre, depois de falar sobre o poder que unifica a igreja, ele fala sobre esse corpo precisa ser edificado. Estamos em obras. Eu gosto muito dessa premissa, irmãos, relacionada à igreja. Nós não estamos prontos. A igreja não está pronta. Nós não estamos, como corpo de Cristo, nós estamos em obra. Se estamos em obra, há muito constrangimento, muita poeira, né? Pontas de material estragando. Existe tudo que vocês sabem que eu estou falando numa obra, numa construção de um prédio, tá? Então nós temos os nossos contratempos. Você chega numa loja que está em obra, lá em reforma, aí eles colocam logo uma placa, né? Estamos em obra, né?
E desculpe o constrangimento, mas estamos em obra. A igreja também está em obra, e desculpe o constrangimento, tá? É exatamente isso que eu posso dizer para vocês. Mas como igreja de Cristo, nós precisamos entender que ela está sendo edificada. Aí ele começa a falar sobre, para que essa edificação seja o mais rápido possível, e cause o menor número de danos e de prejuízos para as pessoas, o que deve acontecer? Aí ele cita uma série de deveres do pastor, deveres dos diáconos, deveres dos membros de um modo geral. Ele começa no capítulo 4, versículo 17, vai até o último versículo, capítulo 6, versículo 24. Ele termina a carta falando sobre os deveres que devem ser. Primeiro, santidade. Santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, costumes do mundo. Então vocês não podem viver de modo que vocês quiserem, trazer de tudo lá de fora para dentro da igreja. É preciso que haja santidade. A santidade cristã é oposta àquilo que o mundo prega sobre santidade. Então precisamos zelar por isso. Deveres domésticos. Os cristãos têm responsabilidades em casa. Ser crente na igreja não basta, precisa ser crente em casa, crente na cama, crente na mesa, crente na cozinha, crente na sala, crente no campo de futebol, crente na praça, crente em qualquer lugar. Para isso vocês vão precisar de uma armadura. Porque vocês sozinhos, vocês não são suficientes, vocês não se bastam. Então pegue a armadura de Deus, né? Ele vai e fala sobre isso. E depois ele fala sobre a questão da liderança. E ele diz assim, Tíquico era o nome do pastor atual, né? Tíquico, pastor amigo, ou seja, meu amigo pastor, né? Meu amigo pastor, dará outras informações que vocês vão precisar, informações adicionais. O que eu estou escrevendo para vocês é o básico, mas o pastor de vocês vai passar outras informações. Ou seja, para continuar a obra, Deus terá que levantar outros pastores além de mim. Pastor Assis, para continuar essa obra, Deus vai levantar outros pastores além de mim. Tá? Então, no caso lá, era o Tíquico, né? Nome bonito, não tem ninguém grávida aí não, né? Para menino. Nome bonito para menino, vocês não acham não? Né? Tíquico. E ele disse, pastor amigo, ele é meu amigo. É diferente de Demas, que ele fala sobre fiel companheiro, depois Demas me abandonou amando o futuro século. Virou as costas para Paulo, mas o pastor amigo, Tíquico, continuava. Então, para continuar esta obra, a primeira igreja batista em Araruama, Deus terá que contar com outros pastores, com outras lideranças, e nós precisamos ficar bastante atentos, a igreja deve ficar bastante atenta em relação a esse assunto, orar por esse assunto, mesmo porque já tem um pastor bem velhinho à frente, né? Conclusão, ele trata, irmãos, de todos esses assuntos para destacar 3 aspectos relacionados à igreja como corpo, tá? A igreja ideal. Então, capítulo 2, versículos 21 e 22, ele vai dizer, a igreja é templo de Deus. Deus quer morar, habitar na igreja. Não está falando sobre eu e você, não. Ele está falando sobre a igreja como igreja, o corpo de Cristo. A igreja, né, o corpo místico de Cristo, é templo de Deus. Ele quer ser exaltado através dessa igreja, quer ser exaltado por intermédio dessa igreja. O segundo aspecto é essa igreja que é templo, morada, é corpo. Corpo que tem vida, corpo que anda, que vai. Se a igreja não for, Cristo não irá. Se a igreja não pregar, Cristo não será pregado. Se a igreja não exaltar o nome do Senhor, quem vai exaltar o nome do Senhor? Quem vai exaltar o nome do Senhor? Tá? Então, a igreja é templo, a igreja é corpo, e a igreja é a noiva de Cristo, né? Quando estão no noivado, o rapaz e a moça, como é que acontece, irmãos? O noivo vai na casa da noiva, concorda? Não é assim que acontece?
o noivo, namorado, vai na casa da namorada, namorar, pedir consentimento, pedir para sair, levar no cinema, levar para fazer um lanche, passear, e depois ele volta, deixa a noiva em casa e volta para casa. O noivo visita a noiva. Vai lá e visita a noiva. E depois que se casa, a noiva vai morar na casa do noivo, na casa que eles prepararam para isso. Tá? Então hoje, Cristo está no seio da igreja. Ele está trabalhando domingo passado, falando, eis que estou à porta e bato. Né? Então ele está, no caso de Laodiceia, ele estava lá de fora. Né? Então Jesus Cristo é o noivo. Por enquanto, ele faz incursões. Ele vem, ele habita, ele está com a gente aqui e tal. Mas haverá um dia que essa noiva vai casar-se com esse noivo, vai se tornar esposa. Aí vai para a casa do noivo, definitivamente no céu. Vocês entenderam a minha comparação? Isso é muito interessante. Hoje Jonatas abordou a questão das 10 virgens, vocês lembram? Muito interessante. Muito interessante. 10 virgens esperando o noivo. Para quê, irmãos? Para se casarem? Se você acreditar que aquelas 10 virgens estavam aguardando o noivo para se casarem com o noivo, nós temos um noivo casando com 10 mulheres. E é isso aí que deu margem aos muçulmanos, né, de dizer que quando se o fiel for fiel de verdade, depois que ele morrer, ele vai ter 10 esposas lá no paraíso. Porque aquela ilustração de Jesus ilustra isso. Aquelas 10 moças, irmãos, não estavam aguardando o noivo para se casar. Seria um contrassenso na doutrina cristã. Aquelas 10 noivas, aquelas 10 jovens virgens, elas eram 10 madrinhas. 10 madrinhas. Os rapazes estavam lá na despedida de solteiro com o noivo. Ficavam lá. As madrinhas ficavam na festa, preparando tudo para a noiva. Então, quando se anunciava, o noivo está chegando, essas 10 madrinhas com as suas lâmpadas, com seus instrumentos musicais, recebiam o noivo, iam no batuque, levava até a casa da noiva. Levava até a casa da noiva. Tá? Que coisa interessante, né? Tem muita gente que acha, aquelas 10 despreparadas, eram 10 noivas que... Não, senhores. O noivo jamais casaria com 10, tá? São 10 que estavam, 5 estavam preparados para, vamos lá, a casa é aqui. Quando entraram, a porta se fechou. E aquelas 10 não estavam preparadas, não participaram. Eu fico pensando, irmãos, numa festa de casamento, quando um casal de padrinhos atrasa, não é isso? Atrasa toda a festa. Fica esperando, porque eles têm que chegar, fazem parte da programação. Está lá o nome deles lá no programa, lá e tal. Agora imagina, irmãos, que desagradável aquelas 10, né, aquelas 5 madrinhas não poderem entrar na festa, porque estavam despreparadas. Não tinham azeite. Não podiam iluminar o caminho, mostrar o caminho do noivo. Tá? Mas que Deus nos abençoe, irmãos, nesta manhã, que a nossa igreja queira ser cada vez mais templo santo, mas também corpo saudável e uma verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo, sendo preparada para um dia ir morar na casa do noivo. Nós vamos continuar cantando, né, músicas que falam sobre esse assunto. E agora o 381 do Cantor Cristão, este hino maravilhoso que fala sobre a igreja como corpo. Vamos cantar.
Para mim, a mensagem principal desse hino é a última frase. Se a igreja se apresentar assim, como verdadeira igreja, o mundo inteiro conhecerá Jesus. O mundo inteiro conhecerá Jesus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos enviou o Teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E agora, Senhor, nascidos de novo em Cristo Jesus, estamos fazendo parte do corpo, que é a igreja. Obrigado porque o Senhor provou que nos ama assim. Sustenta a Tua igreja assim, Pai. Que o mundo possa conhecer Jesus através do testemunho que confiaste à igreja. Abençoa todas as pessoas que estão participando do culto desta manhã. Prepara-nos, ó Deus, para o culto de hoje à noite. Visita, Senhor, os Teus servos, famílias que estão em aperto. Cuida dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele provou que nos ama. E nós, quanto amamos a Cristo? Esse é o título da mensagem de hoje à noite. Quanto amo Jesus? Ore por isso e até logo. Um bom dia a todos.